Deixa eu trazer aqui, deixa eu convidar para uma conversa rápida o Adriano Oliveira, né, cronista esportivo, amigo, né? Além de cronista, amigo, né, desde que vos fala, o Adriano que, enfim, é uma das referências do nosso país quando se fala de esporte, principalmente de futebol, e ele vai nos ajudar a entender, né, a importância. É até óbvio, né, falar na importância do Pelé, né, mas eu gosto sempre de deixar esse tipo de análise para quem de fato entende, né. Deixa eu primeiro colocar na tela, por gentileza, Joelton. Coloca a notícia aí do falecimento do Pelé, que nós publicamos mais cedo aqui no site. Vamos lá, Joelton, cadê a nossa matéria principal sobre o falecimento do Pelé? Onde está você, Joelton? Pedindo aqui para dar aquela esperada. Ótimo, pronto, tá aí. Pelé morre em São Paulo aos 82 anos, né? Pode subir, por gentileza? Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos de idade, né? Ele estava internado no Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro, para se tratar de um câncer de cólon. A única pessoa no planeta a vencer 3 Copas do Mundo como jogador, 58, 62 e 70. O Pelé estreou como profissional no Santos em 56, aos 15 anos, né? Ele tornaria a equipe paulista conhecida em todo o mundo, né? Com o Santos ele conquistou 10 títulos paulistas, 6 brasileiros, 2 Libertadores e 2 mundiais, né? Quando ele se despediu do futebol em um jogo contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. Após receber uma oferta do New York Cosmos, ele jogaria nos Estados Unidos por mais 3 anos, de 75 a 77, até sua despedida definitiva em 78. Pela seleção brasileira, o Pelé jogou de 57 a 71 e até hoje o maior artilheiro até hoje, né, perdão, o maior artilheiro da equipe, né, com 77 gols, né, um à frente do Neymar. Jota, traz para mim. E deixa eu aproveitar e perguntar para o Adriano. Adriano, o Pelé ele é conhecido por ser essa figura emblemática dentro e fora das 4 linhas. Dá para a gente dar uma dimensão hoje dessa importância do Pelé que, enfim, está fora do circuito há quase 50 anos, mas até hoje é reverenciado. A gente consegue dimensionar a importância do Pelé ou é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de referência, dimensionar isso? E, enfim, por exemplo, fazendo a comparação hoje com o Mbappé, com o Neymar, não dá nem para comparar, né, Adriano? Boa noite para você. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Prazer estar fazendo parte desse bate-papo de hoje. Eu acho que é meio fazer essa comparação, eu acho que é um pouquinho injusto até com esses craques, porque o Pelé ele acaba sendo uma referência mundial além do esporte. Quando você fala de Pelé em qualquer canto do mundo, você já associa ao futebol. Eu costumo pensar, ou pelo menos analisar, que o Pelé e futebol são sinônimos. E eu acho que essa referência do Pelé, daquilo que ele produziu dentro de campo, dos anos 50 até os anos 70, nada foi visto igual. Tá certo que pessoas mais jovens como a gente viu, provavelmente, como foi meu caso, vídeos, ou até mesmo a Copa de 1970, naquelas transmissões que foram recuperadas e transmitidas colorida, principalmente no período da pandemia, ou até antes de outras Copas do Mundo. O Pelé, eu acho que se a gente... É difícil você resumir um cara que extrapola fronteiras, mas eu acho que referência é um bom argumento para começar a conversa, porque quando você fala camisa 10, qual é a primeira pessoa que você pensa? Pelé. Por que a camisa 10 se tornou a camisa 10? Por causa de Pelé. Quando você fala de alguma jogada de futebol, indo só para o campo do futebol, as pessoas costumam dizer o seguinte: nossa, isso foi uma jogada de Pelé, ou aquele gol que é incrível, mirabolante, e só o Pelé poderia ter feito esse gol, ou o gol que Pelé não fez. Então, acho que referências, e a referência do Pelé traz muito isso. E se a gente for associar para outras formas, e o brasileiro utiliza muito desse tipo, Wilson, que é o seguinte, de colocar o nome Pelé, associar a outras situações. Por exemplo, fulano de tal é o Pelé do jornalismo, fulano de tal é o Pelé da música, Beltrano é o Pelé em odontologia. Então,
todas as referências de qualidade e de querer mostrar que é o melhor, sempre tem a citação do nome Pelé. Eu acho que essa referência que o brasileiro tem, lá fora a gente sente isso com muita força quando você vai viajar a qualquer país da Europa, qualquer país do mundo. Se você se apresenta ou você fala, sou brasileiro, a primeira coisa que lembram é Pelé. Eu lembro quando estive em Portugal e fui visitar o estádio do Benfica, você tem lá uma estátua do Eusébio, o maior jogador de Portugal. Quando você chega lá e fala que é brasileiro, todo mundo associa na hora. Fala assim, Eusébio foi gigante, mas nada se compara a Pelé. Então, acho que gerações e mais gerações vão sempre lembrar do Pelé, que se torna uma figura lendária. Já era uma figura lendária estando entre nós. Infelizmente, com essa notícia triste que foi o falecimento do rei do futebol, ficaremos com a memória de grandes jogadas e de referências. Você falava do Cosmos, por exemplo. Ele encerra a sua participação no Cosmos nos anos 70, falando 3 vezes a palavra amor. Love, love, love. Ele falava muito sobre crianças. E aqui eu estou tentando falar da figura Pelé, não da figura Edson, que para muitos é muito controversa. E aí, se a gente entrar na figura da pessoa Edson Arantes do Nascimento, todo mundo tem seus defeitos, tem seus problemas, mas a figura Pelé sempre foi uma figura que entendeu muito o que ele representava para todas as pessoas. E eu acho que é uma tristeza enorme, mas temos que celebrar a vida do Pelé nesse dia 29 de dezembro, com tudo aquilo que ele deixou, os feitos em que ele proporcionou para o futebol mundial e que será relembrado para a eternidade, Wilson. Tem uma questão, Adriano, que eu não sei se você concorda ou se você discorda, e aí, enfim, vou colocar isso para você. Você aqui de novo, né? Você entende muito mais de esporte do que eu. Eu sou apenas um curioso. Mas a literatura nos ensina, né, que a nossa configuração de Brasil, a nossa configuração de nação, de certa forma, já puxando um pouco esse gancho, tanta gente falando de nacionalismo, patriotismo, etc., nos últimos dias, essa nossa configuração de ser brasileiro, ela vem muito com o Pelé, né? Ela vem muito com a seleção brasileira dos anos 50, dos anos 60, né? Que a gente consegue, a partir dali, ter uma construção de identidade nacional e a gente, a partir daí, começa a exportar esse símbolo, né? Essa coisa, essa nossa marca brasileira, que é o planeta bola, né? Quer dizer, o Brasil vira um sinônimo de futebol e o brasileiro exporta essa imagem, né? Lógico que durante os anos 80, a gente, o futebol divide a imagem aí com o Ayrton Senna, a Fórmula 1, mas mesmo assim, nós ainda exportamos essa imagem do brasileiro talentoso, do brasileiro que nasce com a bola nos pés justamente por conta do Pelé. Você também concorda com isso, Adriano? Ou eu estou dando uma importância maior para o Pelé do que de fato ele tem? Não, com certeza, ele tem essa importância. Se você for pensar o seguinte, historicamente, o Pelé, ele faz parte de uma seleção em meio a uma ditadura militar. E se a gente for pegar a história do Pelé, do menino negro, pobre, que sai de Três Corações, vai para São Paulo, em São Paulo tem a oportunidade de jogar futebol, chega até o Santos e transforma no craque que ele se tornou, sendo aquele menino negro, pobre, que consegue vencer na vida e se torna o melhor jogador do mundo, acho que é uma história em que todo mundo gosta de se associar. O brasileiro tem muito isso, né? De tentar encontrar os seus heróis. Hoje em dia, você falava de política, acaba jogando muito isso mais para o lado dos políticos, né? Mas a gente tinha muito essa figura de um país que tentava se caminhar em meio a uma ditadura política com os jogadores de futebol, né? E os jogadores de futebol representavam exatamente esse orgulho de poder vencer, de poder mostrar e dar orgulho ao país, além do que seria uma discussão política ou das dificuldades que o país ia caminhando até chegar à democracia. Então, acho que o Pelé traz muito isso. E até referências dele com relação a outras situações de dificuldade, seja em casos de pobreza ou até mesmo de violência, em que o Pelé esteve para tentar levar paz, levar uma palavra mais pacificadora nesse processo. Então, eu concordo com você. Eu acho que se a gente for pegar a questão histórica, também tirando o Pelé pela questão só do futebol, mas tentando incorporar isso dentro de um patriotismo, dentro de uma ideia de construção de uma figura e de um país, ele representa isso. Eu ouvi hoje alguns colegas
mencionando o Pelé como o maior embaixador da história que o Brasil teve. E, de fato, ele é o maior embaixador sem ter sido um chanceler, né? Exatamente por quê? Porque ele levou, a partir do futebol, a referência do Brasil que dá certo, do Brasil criativo, do Brasil inteligente, do Brasil em que você pode ter um menino pobre, negro, num processo de tanto racismo, de tanta dificuldade, ou seja, das pessoas conseguirem se estabelecer pelo que elas são. Eu acho que o Pelé ele acaba conseguindo tudo isso nessa figura que vai se tornar uma figura, como eu disse, lendária. Já era uma lenda viva e agora, com o falecimento, acho que esse pouquinho de um tudo a gente vai incorporando com o passar do tempo e entendendo um pouco mais a grandiosidade da figura Pelé. Tá certo. Adriano Oliveira, obrigado pela atenção, obrigado por dar uma aula de futebol e de Pelé, e enfim, amigo. Abraço para você, cuide-se bem e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, foi um privilégio, contem sempre. Grande abraço. Ainda no assunto Pelé, deixa eu só colocar aqui para gente algumas repercussões, né? Lula já falou sobre isso, o Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. Joelton, coloca por gentileza para gente aí a repercussão do Lula, do presidente eleito Lula, falando sobre isso. Muito bem. Aê. Pode subir, por gentileza. O presidente eleito Lula publicou uma homenagem, né, a Pelé nesta quinta-feira. Segundo Lula, eu tive um privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram. Eu vi o Pelé jogar ao vivo no Pacaembu e Morumbi. Eu vi o Pelé dar show, porque quando pegava na bola, ele sempre fazia algo especial que muitas vezes acabava em gol. Confesso que tinha raivas do Pelé, porque ele sempre massacrava o meu Corinthians. Mas, antes de tudo, eu o admirava. E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da seleção brasileira. Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, né? Os estrangeiros dos 4 cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica. Vamos colocar aí a repercussão da Rosa Weber, por gentileza? A presidente do Supremo, Rosa Weber, também publicou agora há pouco uma nota de condolências, né? Aí, também fazendo referência ao Pelé. Pode descer aí, Joelton? Isso. Em nome da Suprema Corte do Brasil, presta homenagem a Pelé, um artista da bola que encantou gerações e gerações com seu talento. Para os brasileiros, o maior jogador da história. O Rodrigo Pacheco, o Lira falou também sobre o Pelé e o Pacheco. Vamos colocar primeiro o Lira? Por gentileza, vamos lá? Isso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um tributo em nome da casa, né? Após o falecimento de Pelé. O Brasil e o mundo lamentam a morte do nosso eterno camisa 10, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Ao me solidarizar com a família, transmito, em nome da Câmara dos Deputados, um tributo a esse símbolo que honrou e dignificou o Brasil e seu povo. O rei do futebol para todo o mundo. O homem Pelé nos deixa. O eterno Pelé viverá para sempre. E só para fechar as repercussões, né, porque tem muita coisa, enfim, você pode ver no Antagonista, no www.antagonista.com, todas as repercussões, tem repercussão nacional, internacional, enfim, as referências ao Pelé, as homenagens. Temos uma cobertura quentíssima e uma cobertura extensa sobre o falecimento de Edson Arantes do Nascimento. Rodrigo Pacheco fala basicamente o seguinte, que o Pelé foi o mais magistral jogador que o mundo viu. O Rei Pelé nos deixou o mais magistral jogador de futebol que o mundo viu nos gramados e que elevou o nome do Brasil por onde passou. Ele interrompeu guerras e conflitos com a bola nos pés e a mensagem da paz. Neste momento de tristeza, o que conforta, entre tantos exemplos deixados por Edson Arantes do Nascimento, é ter a certeza do encantamento proporcionado pelo Mineiro de Três Corações, que tornou o futebol algo mágico para todos os fãs do esporte. Então, é isso, senhores.
como eu falei, o programa hoje está quente, tem muita informação para dar e a gente tem que tocar o rumo, né? É aquela coisa, né? Ficam se o homem... enfim, essa é a nossa homenagem ao Pelé. Eu já vi aqui no chat algumas pessoas falando aqui da vida controversa do Edson Arantes, mas a gente não pode deixar de fazer referência ao Pelé, tá bom?